Existem também, pessoal, os fundos come cotas. São aqueles fundos de renda fixa de curto ou longo prazo, mas que retêm antecipadamente nos meses de maio e novembro ou no resgate, se ocorrido em data anterior, o total de uma taxa de 15% dos ganhos acumulados. Por que que ele faz isso? Porque ele segue justamente aquele prazo, certo, que nós temos, que diz que os investimentos até 180 dias terão uma alíquota de 22,5%, de 181 dias a 360 dias, 20%, de 361 a 720, 17,5%, e acima de 720, 15%. Qual é a ideia disso? A ideia é de que eu mantenha o investimento por mais tempo. E ao manter por mais tempo, eu tenho uma poupança, digamos assim, trabalhada na população. Então, esses fundos que a gente chama de come cotas, ele também faz isso. Então, ele retém essa alíquota de forma antecipada relativa a esses ganhos. A tabela regressiva incide também para outros ativos, títulos públicos como LTF, LTN, NTN-B, a emissões de instituições financeiras, CDB, as letras de câmbio e outros, debêntures, e por se assemelhar também com renda fixa, os aluguéis de ação também entram nessa tabela regressiva também do imposto de renda. Também temos o imposto de renda em outros investimentos, ou seja, já para os FIIs, os FIAs, aliás, desculpa, e os clubes de investimento em ação, os seus rendimentos serão tributados exclusivamente no resgate das cotas. Ou seja, quando eu resgatar uma cota, é que eu vou ter lá 15% de rendimento. Nos títulos de capitalização, sem ocorrência de sorteio, a tributação é de 20%. Então, quando eu tenho um título de capitalização, 20% retido, né, como imposto, certo? Nesse investimento. Existe isenção de imposto de renda para as operações em bolsa, tá? E como é que isso ocorre? Quando eu adquiro diretamente ações e as vendo durante os meses com limite de 20 mil reais de venda no mês, quando eu adquiro, exemplo, mercadorias e futuros, nestas bolsas, adquirindo ouro também, certo? Ou quando eu compro ações de pequenas e médias empresas que estão classificadas lá na Lei 13.043 de 2014, mais precisamente em seu artigo 16. E aí elas são classificadas como isentas. Que empresas são essas? São algumas empresas que nós vamos listar já já. Por quê? Porque elas são 7, tá certo? É a Senior Solution, a Esquia A3, é antes do follow-on, é o General Shopping, GSHP3, Brasil Agro, que usa o ticket Agro 3, a atual Prio, que é a antiga HRT Participações em Petróleo, a CR2, que é CRDE3, certo? A Nutriplant, que é uma empresa de fertilizantes agrícolas. A Renan Maçãs, que agora é a Pome Frutas, que é a FRTA3. Essas empresas, elas estão isentas até 2023. Então, até lá, elas continuam isentas. Passou disso, elas não serão mais. E aí, todas as empresas que estão listadas em bolsa, quando você compra diretamente as ações, desde que você se limite a vender o máximo de 20 mil por mês, você será isento também de imposto de renda. E quando você é isento, você vai fazer apenas a demonstração lá na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, como a gente já viu, no item 20 para ações. Nós também temos o que nós chamamos de juros ao capital próprio, ou JCP ou JSCP. Para ele, a incidência de imposto de renda, a sua incidência ela é tributada direto na fonte, né, uma tributação exclusiva e definitiva. Então, a responsabilidade dessa retenção é do
da empresa, certo? Aonde você é sócio. E esses juros ele é pago geralmente no final do ano, tá certo? E ele é uma forma de rentabilizar o seu capital investido, ou seja, você é rentabilizado não pelo valor do mercado, mas pela quantidade de cotas que você tem daquele capital, certo? E aí é pago esses juros, tá certo? E ele tem essa incidência do imposto de renda. Ele é diferente dos lucros e dividendos, tá? Os juros ao capital próprio ele incide desta forma, e aí é o ponto que nós encerramos essa parte que nós fizemos complementar relativo à renda variável, tá certo? E aí, pessoal, o que é que eu convido vocês? Para aqueles que desejam continuar no nosso curso, nós estaremos agora iniciando a parte prática. E aí eu convido vocês a praticar, ou seja, a conhecer o nosso programa da declaração de imposto de renda, e conhecendo este programa, você vai ver aba a aba, porque nós iremos fazer um grande resumo para vocês.